Vamos ler a palavra de Deus que está lá em João. Isso aqui, só esse versículo que a gente vai ler aqui, tá? O que é que está escrito aí? Respondeu-lhe Jesus. Sim, continue. Mas tu saberás depois. Amém? Eu vou falar tudo certinho como está aí, porque a gente faz às vezes os vídeos e o pessoal pergunta: o senhor não mostrou, o senhor não falou, né? O pessoal poder ouvir, que depois isso aqui vai replicado, muita gente vai ouvir através das gravações, né? Isso está registrado em João, viu, irmãos que estão em casa? João 13:7. Respondeu-lhe Jesus respondendo para os discípulos, e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Amém? Podemos assentar, irmãos. Eu quero nesta noite conversar com vocês sobre o trabalhar de Deus na vida da gente. Amém? Tem alguém aqui que sente que Deus está trabalhando na sua vida? Quem sente isso aí? A gente sente, né? Que Deus está trabalhando. Deus pega a gente assim como que uma pedra bruta. Ele começa a trabalhar, começa a lapidar. E essa lapidação, ela não acontece da noite para o dia, não. Vocês estão entendendo? É um processo. Na medida que você se envolve com Deus, que você vem para a casa de Deus, que você vai ouvindo a palavra de Deus, essa palavra tem um efeito de limpeza. Vocês estão me entendendo? O que vocês escutam aqui tem um efeito de limpeza em você. Por que eu digo isso para vocês? Porque um dia Jesus falou para os discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. O que ele falava para os discípulos ia sendo absolvido, e a consequência disso é que ia trazendo um processo de limpeza, de uma nova visão da vida, uma nova preparação para lidar com as dificuldades da vida, mas uma preparação principal que eu acho que é feita por Deus, que é para lidarmos com nós mesmos. Talvez a pessoa mais difícil para nós lidarmos é com a gente mesmo. Nós precisamos muitas vezes mudar nossa mentalidade. Às vezes nós temos posicionamentos que são posicionamentos que travam a bênção de Deus na vida da gente. Aí você vai lidando com você vai lidando com o seu descontrole, você vai lidando com a sua falta de paciência, você vai lidando com o seu comportamento agressivo, você vai lidando com a mentira, vai lidando com tanta coisa que é tão nociva que está na vida da gente, que Deus vai nos ensinando a lidar com uma série de coisas, exatamente coisas que nos atrapalham, coisas que nos dificultam, coisas que nos bloqueiam. E a palavra ela vai dando exatamente essa consciência da necessidade de mudança e o trabalho de Deus na vida da gente para poder nos melhorar. E às vezes esse processo é um processo longo, é um processo que nós vamos conseguindo gradativamente, na medida que você vai conseguindo realmente atingir determinadas posições que Deus está querendo, Deus vai confirmando cada vez mais coisas na vida da gente. E eu quero nesta noite conversar com você e falar sobre esse agir de Deus. Amém? Às vezes você está na presença de Deus, mas você não está compreendendo muita coisa. Você às vezes assume um compromisso com Deus e começa a viver debaixo de um propósito. E às vezes quando você começa a viver debaixo desse propósito, você imagina que as coisas vão chegar e tudo vai se encaixar da maneira como você quer, da forma como você realmente pediu para Deus, o que você está querendo que se defina para você na sua vida. Aí de repente você percebe que as coisas não acontecem assim. Não acontece em cima daquilo que você se programou, em cima das expectativas que você criou. Você começa a perceber que as coisas parecem que saem do prumo, saem do rumo, saem da direção que você imaginou que seria a direção, e você começa a se perguntar: mas o que é que está acontecendo comigo? Depois que eu me envolvi com Deus e estou me colocando na mão de Deus, em vez das coisas saírem da maneira como eu imaginei, como eu me programei, como eu gerei as minhas expectativas,
Aí de repente parece que as coisas começam a sair exatamente tudo ao contrário daquilo que você imaginou, daquilo que você esperava. E isso pode ser motivo de desânimo para muitas pessoas, mas na verdade não deve ser motivo de desânimo. Deve ser exatamente a percepção de que Deus está trabalhando e Deus tem uma forma diferente para trabalhar na vida da gente, e elas não são baseadas naquilo que nós pensamos, ou naquilo que nós imaginamos, ou daquilo que nós programamos, mas Deus tem uma forma de preparar você, de simplesmente arrumar você, de enquadrar você, para começar a confirmar uma série de coisas que Ele precisa confirmar na sua vida. A mesma coisa acontece quando você ora por alguém, que você começa a ficar determinado, vou orar pelo fulano. Às vezes é uma pessoa que é problemática, às vezes é uma pessoa que dá trabalho para você, às vezes é uma pessoa que faz você chorar, às vezes é uma pessoa difícil com quem você convive, que você está orando por ela, e o que você percebe quando você ora por essa pessoa, que em vez dele melhorar, ele piora. E isso pode ser muito desalentador, ou pode gerar um desânimo muito grande pelo fato de você estar orando por alguém e você ter aquela expectativa de ver a pessoa melhorar e você ver a pessoa piorando. Isso pode até gerar um desânimo em você, mas eu digo a você que isso é motivo de ânimo. Por que eu digo para vocês? Sempre que você ora por alguém, que essa pessoa, em vez de melhorar, piora, te alegra. Por que você tem que se alegrar? Porque está havendo uma reação do outro lado. Amém? Está havendo uma reação. E essa é a lei da física, que a gente transfere para a nossa convivência, para os nossos relacionamentos. A lei da física é essa, que contra toda ação existe uma reação. E o que acontece então quando você ora por alguém que a pessoa piora? O que está agindo na vida daquela pessoa, o que está criando exatamente aquela forma diferente de agir, aquela situação que te machuca, que te provoca, que te faz chorar, com certeza é algo espiritual que alimenta esse tipo de comportamento, muitas vezes na vida de uma pessoa, unicamente para tentar abater tua fé, para tirar você da presença de Deus, para gerar desânimo em você. E quando o inimigo percebe que você está na direção certa, em favor da sua intercessão, da oração que você está fazendo por aquela pessoa, ele vai reagir do outro lado, criando uma situação que possa intimidar você, para fazer você parar, para você não continuar. E é aí que você tem que continuar, porque a pessoa vai chegar no limite exatamente daquela reação como resultado da tua oração, mas tem uma hora que o bem vai vencer. O poder de Deus sempre prevalece sobre o mal. E quando você vê qualquer atitude, qualquer reação que te espante desse sentido que eu estou falando, comece a se alegrar, porque você está indo no caminho certo e você está combatendo da maneira certa, a ponto de gerar uma situação de incômodo do outro lado. Isso significa que Deus está começando a trabalhar. Na nossa vida não é diferente. Tem coisas às vezes que você não consegue entender. Tem coisas que são difíceis de entender. Você para e diz, mas o que está acontecendo comigo? Você fica sem entender nada do que está acontecendo, do que está se passando, partindo-se do princípio que você está orando para pedir uma direção para uma determinada coisa, e você não entende quando começa a acontecer de uma forma contrária, mas essa forma contrária já começa a compreender que é a preparação de Deus, que é o agir de Deus. Você nunca está preparado para uma bênção de Deus, a não ser que Deus prepare você para essa bênção. E às vezes o que Ele tem para dar para você, Ele precisa primeiro preparar você. E às vezes as preparações de Deus, elas são confusas na cabeça da gente, elas doem, a gente não entende nada, a gente não compreende nada, não sabemos o que está acontecendo e parece totalmente estranho, totalmente fora de tudo aquilo que queremos. Mas se você está na mão de Deus, é o agir de Deus, Deus sabe como Ele vai fazer. Amém? Por isso Jesus disse aos discípulos, depois de uma atitude que Ele tomou, vocês não estão entendendo nada. Você só vai entender depois. Por isso que eu sempre digo
que quando as coisas não estão indo para nós da maneira como nós geramos as nossas expectativas e nos programamos para receber alguma coisa, eu sempre digo que a pergunta para Deus nunca é por que Deus? Sempre é para que Deus? Sempre é perguntar para quê? Por que o Senhor está me deixando ir por essa direção? Por que o Senhor está me levando por esse caminho que eu não sabia, que eu não conhecia? Esse não era o meu caminho, não era o que eu me programei, não é o que realmente eu me preparei para viver ou para seguir. Aí Deus vai dizer para você, fica tranquilo, porque existe essa questão, né? Os meus caminhos não são os teus caminhos. A forma como eu tenho para trabalhar em você não é da maneira como você imagina. Nós temos visão diferente. E às vezes eu levo por você que não era o caminho que você se preparou. Levo você por direções que não são as direções que você se preparou. Mas Deus está pedindo para você ficar tranquilo, porque ainda que você não esteja entendendo nada, você vai entender depois, porque uma coisa é certa: Deus vai provar para você que Ele está no controle da coisa. Diga glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra, Isaías 55:8. Vamos ler juntos? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes Ele te leva por caminhos que você não se preparou para trilhar. Não foram os caminhos que você escolheu para seguir, mas Ele percebeu que aquele é o caminho, que não é o teu caminho, mas é o caminho que Ele entende que é o melhor para você, para poder te levar na direção exata, onde está a realização dos teus sonhos, daquilo que você quer para você mesmo. Por quê? Porque Deus tenta dizer para você que Ele sempre tem controle da tua vida, e Ele sempre sabe o lugar certo por onde tem que te levar e te direcionar. A gente percebe isso numa das passagens que eu acho mais bonita, a passagem do Davi. Davi era um garoto lá do interior da cidade de Belém, aquele sujeito bem caipira, que tinha pouco contato com gente, tinha mais contato com ovelha, era a vida dele. E ele gostava do trabalho dele, ele se sentia bem naquilo que ele fazia. Ele nunca se programou para nada além daquilo ali. A vida dele era limitada a cuidar das ovelhas do pai e de ter aquela vida dura, que era um trabalho duríssimo. Não era fácil cuidar das ovelhas do pai, porque você tinha que estar atento o tempo todo. Havia muitos lobos, animais que vinham e tentavam devorar as ovelhas, e ele era responsável por segurar e guardar a proteína da família. Por que eu digo isso para vocês? Porque naquela época, as pessoas, quando queriam comer proteína, elas tinham que buscar lá no campo, porque ninguém tinha geladeira para congelar nada. A proteína ficava viva. Quando eles queriam colocar a proteína na alimentação, eles tinham que ir lá onde eles estavam criando, matavam, traziam e se alimentavam daquilo ali. E alguém tinha que guardar essa proteína, porque a família precisava disso para poder estar bem alimentada. E geralmente quem eles escolhiam para fazer isso era aquele da família que talvez tinha menos prestígio. É você que vai ficar lá morando no campo para tomar conta das ovelhas. E o escolhido foi o filho mais novo do Jessé, que era exatamente o Davi, um camarada simples que morava lá no mato, vivia tomando conta de ovelha, nunca se programou para nada grandioso na vida dele, com certeza. A vida que ele conhecia era aquela vida ali. Mas um dia Deus disse o seguinte, falou com um profeta, e esse profeta poderoso, chamado Samuel, Deus disse: Samuel, eu quero que você vá até a casa do meu servo Jessé, porque tem um dos filhos dele lá que eu estou escolhendo para ser rei. Tem um deles lá que eu estou escolhendo para poder ser rei. Ele vai sentar no trono e vai sentar para substituir
o rei Saul. O profeta deve ter ficado espantado com aquela notícia. E na casa de um homem que morava em Belém, de Judá, que lá no meio dessa família tinha uma pessoa que Deus já tinha colocado o olho e tinha escolhido para ser rei. Essa pessoa que Deus ia escolher, nunca passou pela cabeça dele que os caminhos dele seriam diferentes dos caminhos de Deus. Nunca passou pela cabeça dele, ele nunca teve essa pretensão, acho que ele nem imaginava, nem sabia direito como era que funcionava uma monarquia, porque ele vivia, na verdade, era o tempo todo lá no campo cuidando das ovelhas do pai. A Bíblia diz que Samuel chegou lá em Belém, ficou sacrificando em cima de uma montanha, aí depois o Samuel foi lá para a casa do Jessé. Chegou lá, todo mundo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Um profeta está aqui na nossa casa. E o camarada, além de profeta, ele era juiz. Coisa pesada. Vocês estão entendendo? Chegou na casa do Jessé. O Jessé já ficou todo, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele chegou e disse: ô Jessé, Deus está escolhendo um dos teus filhos aqui. Eu queria que você mandasse eles passarem aqui na minha frente, porque eu quero ver qual é que Deus está escolhendo de todos eles, de todos esses filhos que tu tem. Os filhos dele quase todos já estavam na idade de servir no exército, a maioria deles já servia do exército de Israel. E ele começou a chamar. Deve ser bem o Eliabe. O Eliabe era um dos filhos do Jessé, fortão, bonito, alto, cara de soldado, jeito de soldado, porte de rei. Aí mandou chamar o Eliabe se apresentou diante do profeta. Quando o profeta viu o Eliabe, ele se empolgou. Deve ser esse rapaz aí, olha o tamanho dele aí, olha o porte dele. Aí quando ele se aproximou com uma vasilha de azeite, que ele se aproximou desse rapaz, Deus falou, disse assim: meu, não é esse não, volta. Ele voltou. Tem outro, tem um Samar, eram 7 filhos. Aí ela vê o Samar, deve ser esse aí. Quando ele chegou perto do Samar, Deus, também não é. Aí ele foi chamando os filhos do Jessé, chamou quase todos, e todas as vezes o profeta se enganava, que quando ele viu um filho do Jessé, os meninos eram forte, bonito, alto, ele logo imaginava que era o cara que Deus estava escolhendo, e quando ele chegava perto, Deus, não é. Aí teve uma hora que Deus chamou a atenção do profeta. Olha só o que Deus falou para ele, para o profeta. 1 Samuel 16:7, já está aí, né? Olha só o que Deus falou para Samuel. Quando ele se enganou várias vezes com aqueles que apareciam diante dele, que ele imaginava que era a pessoa escolhida, Deus falou para ele assim: o Senhor disse a Samuel, olha o que Deus falou, vamos ler juntos? Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Você entendeu como Deus conhece você? Ele não conhece você por aquilo que você é por fora, pela beleza que você tem externa, pelas roupas bonitas que você possa estar usando. Ele passa por cima de tudo isso e vai lá no fundo, por quê? Porque Ele sempre conhece a tua essência. Amém? Ele sabe qual é a tua essência. Não dá para enganar Ele. Ele, quando olha para você, o perfil que Ele tem é de você olhando para o seu interior, o seu coração, aquilo que você é, não aquilo que você aparenta ser. Deus está dizendo aqui que ninguém consegue enganá-lo com a aparência, porque Ele não olha para a aparência de ninguém. Ele sempre olha para o coração, e Ele chamou a atenção do Samuel por conta disso. Mas nós temos mania de olhar só para a aparência. Não é verdade? A gente só julga a aparência. E o pior é que a gente trabalha muito a nossa aparência exatamente para tentar demonstrar aquilo que a gente não é, na maioria das vezes, ou aquilo que nós não achamos que somos.
Quanto menos a gente se acha bonito, mais a gente se enfeita, não é verdade? Para poder parecer aquilo que a gente acha que não é. E sempre existe isso. A aparência, ela engana muito. Às vezes tem gente que tem cara de crente, mas só tem a cara de crente. Dá nó, dá rasteiro em todo mundo. Vocês estão entendendo? Porque às vezes é só a cara. E como tem gente que se engana por causa da cara? Chega com aquela cara de irmãozinho, espiritual, e quando você vai conhecer a pessoa no fundo, você descobre que a essência dele é totalmente diferente daquilo que ele aparenta ser. Às vezes na igreja ele é um santo, como eu contei aquela história para vocês do homem que é da igreja, e quando ele chegava na igreja ele ia falar com o pastor, e o filhinho dele começava a perder. Ei, papai, vamos morar aqui na igreja, papai. Vamos morar aqui na igreja, papai. E ele dizia, cala a boca, menino. E o menino, vamos morar na igreja, papai. E ele, menino, cala a boca. E o pastor ficava ouvindo aquilo. Aí um dia ele veio falar com o pastor, e o menino começou, papai, vamos morar aqui na igreja. Aí o pastor, curioso, disse, mas menino, porque toda vez que teu pai vem conversar comigo, você fica dizendo para mim assim, dizendo para ele vir morar aqui na igreja. E o menino respondeu, que menino não mente, né? O menino chegou e disse, pastor, é porque aqui na igreja o papai é tão bonzinho. Vocês estão entendendo? Às vezes tem muito disso. Às vezes a gente cria um tipo, cria um personagem, dependendo daquilo que realmente aparentamos que somos. Tem gente que, de repente, em casa, é a pessoa mais difícil. Vocês estão entendendo? Como tem gente que é assim, que às vezes com as pessoas de fora é bonzinho, com as pessoas de fora é atencioso, com as pessoas de fora é maravilhoso, mas quando entra em casa é um cão que precisa ser batizado, é um cavalo que precisa ser batizado. É grosso, é violento, é agressivo, mas com os de fora, e às vezes na igreja, é tão bonzinho. Deus sabe de tudo, diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele não se impressiona pela aparência de ninguém. Pode estar com cabelão, pode estar com vestidão, mas Ele não vai olhar para isso aí não. Ele vai olhar para o coração, é o que diz aqui a palavra de Deus. E Deus disse, pois é, Deus não vê como vê o homem não. Ele ficou meio sem saber. E diz a palavra que eles sentaram para comer na mesa. Quando sentaram para comer, o Samuel parou e disse, ô Jessé, tu não tem mais nenhum filho não, rapaz? Passaram todos aqui, Deus não escolheu nenhum, tem algum? Mas, aí ele disse, tem um, mas acho que não é esse aí não. Quem é o outro? É o Davizinho, o que tem 15 para 16 anos. É mesmo? E cadê ele? Ele é o que fica responsável por tomar conta das ovelhas da família. O profeta disse, pois então a gente não vai comer enquanto você não mandar chamar esse aí que falta. Alguém foi lá, chamou o Davi vivia cheirando a esterco de ovelha, que era o trabalho dele, e alguém disse, Davi, olha, o teu pai está te chamando. Ele até estranhou, porque ele nunca comia em casa, ele comia lá pelo mato mesmo, e de repente ele teve que vir para casa, fora do horário dele. Quando ele chegou em casa, ele se espantou que estava toda a família reunida, e tinha um homem lá diferente, que talvez ele nem conhecia, que era o profeta Samuel. E quando ele chegou em casa, atendendo o chamado do pai, que ele entrou em casa, o profeta Samuel olhou para ele assim, e quando o profeta Samuel olhou para ele, Deus já falou no coração do profeta, dizendo, eis aí o meu escolhido. Diga glória a Deus. É esse que eu estou escolhendo. O pessoal, o quê? Aí ele pegou a vasilha de azeite, o chifre de azeite, jogou a unção na cabeça dele e disse, meu amigo, Deus está mandando dizer que você é rei em Israel. Diga glória a Deus. A partir de hoje você está sendo ungido como rei, porque Deus me mandou aqui para fazer de você rei. E aí? Chegou o momento da bênção, né? Agora ele era rei. Ele era rei, mas não podia sentar no trono, por quê? Porque o outro rei estava vivo e porque ele não estava preparado para reinar. Às vezes Deus tem uma promessa contigo, tem um propósito contigo, mas essa promessa e esse propósito não vai se confirmar enquanto você não se deixar preparar por Deus. Diga glória a Deus. É por isso que às vezes você não entende os caminhos de Deus. Por isso que às vezes você diz, eu não estou entendendo nada, você só vai entender depois.
Como Davi só foi entender depois. Imagine só, ele recebe a unção sobre a sua cabeça para ser rei sobre Israel, a vida dele vira de cabeça para baixo, começa a dar tudo errado. Ele vai lá para a casa do rei Saul. Deus preparou um esquema lá para ele tocar lá para o rei Saul, que ficava endemoniado, e como ele tocava harpa, ele foi escolhido para ir lá fazer isso aí. E lá ele começou a ir para as batalhas, porque ele nunca tinha guerreado, nunca tinha ido para batalha, nunca tinha ido para luta nenhuma. E Deus começou então a preparar ele. A primeira vitória que Deus deu para ele foi exatamente a derrota do Golias. Quando ele derrotou Golias, aquilo ali foi uma obra de Deus. Deus estava preparando ele, não havia nenhuma chance, não havia nenhuma possibilidade, era impossível, humanamente falando, ele derrubar aquele obstáculo. Ele não tinha nenhuma condições olhando pelos olhos humanos. Só que quando Deus começa a te preparar para as coisas, Ele começa a tornar possível coisas que pareciam completamente impossível, algo que você achava que você nunca ia chegar, nunca ia alcançar. Coisas acontecem e você começa a chegar onde você imaginava que não chegaria. É aí que começa a preparação de Deus. Deus dá a vitória do Golias, Ele cria uma moral tremenda. Depois que ele cria a moral daquela vitória, o que acontece? Ele começou a acompanhar o exército de Israel. E ele começou simplesmente a acompanhar os soldados, foi aprendendo a guerrear, porque ele não sabia nada disso. E Deus então começou o processo de preparação, e Deus, para preparar mais ele ainda, fez o quê? Fez o rei ficar com inveja dele. O rei começou a ficar com inveja, porque ele começou a cair na graça do povo. Quando eles iam para a batalha, o pessoal começava a cantar, e a música que o pessoal cantava: olha, o rei Saul matou milhares, mas o Davi matou dezenas de milhares. E ele era simpático ao povo. O rei começou a ficar com ciúme, aí pensou: vou matar esse camarada, esse cara vai acabar ficando no meu lugar, e resolveu matá-lo. Aí o que Deus faz? Deus fez ele fugir, e dali por diante ele ficou fugindo o tempo todo, e o rei preparando um monte de soldado atrás dele por tudo quanto era lugar, e ele não tinha sossego. Uma hora ele dormia aqui, outra hora ele dormia ali, e os camaradas perseguindo. E Deus o quê? Naquela perseguição, naquela situação que ele não estava entendendo, o que estava vendo era uma preparação para fazer dele um verdadeiro guerreiro, um camarada safo, um camarada esperto, e para poder dirigir uma nação. Ele não estava preparado quando ele saiu lá do campo, mas agora ele estava na preparação, acontecendo tudo aquilo que ele não entendia, sendo perseguido, sendo ameaçado de morte, e o inimigo em cima dele o tempo todo para querer matá-lo, e ele tendo que criar todo tipo de situação para poder salvar a sua própria vida. E Deus fez um monte de pressão, porque era a preparação. Diga glória a Deus. Ele chegou ao ponto de dizer no final: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele passou 12 anos no maior sufoco, passou 12 anos na maior perseguição que ele sofria na vida dele, mas aquilo era a preparação de Deus. Talvez ele não estava entendendo. Ele poderia dizer: poxa, Deus vai lá na minha casa, me unge como rei, eu recebo a unção de rei, e agora o que está acontecendo? Que eu não sentei em trono nenhum, estou sendo perseguido. Não estava sendo perseguido, ele estava sendo preparado. O que ele não estava entendendo naquele momento, ele só foi entender depois. Diga glória a Deus. É assim com a tua vida. Talvez você esteja passando alguns perrengues que você não está entendendo. Talvez os perrengues que você esteja passando é somente Deus tentando te empurrar para um caminho que não são os teus caminhos, mas que são caminhos dele. Às vezes você teima em ir para uma direção, insiste em ir para um determinado lado, e Deus não está querendo que você vá para esse lado, está querendo que você vá por outro lado. Aquilo que nós lemos, às vezes você pensa uma coisa e Deus está pensando outra. Por quê? Porque os pensamentos deles não são os teus pensamentos, e nem os caminhos deles são os teus caminhos. Se você está na mão dele, fique tranquilo. Ele só está preparando você. Aquilo que você não está entendendo agora, você vai entender depois.
depois. Talvez você nunca imaginou na sua vida que um dia você estaria sentado numa igreja ouvindo um pastor pregar. Talvez muitos de vocês que estão aqui, quem sabe, tinha até resistência a esse negócio de igreja. Não gostava, tinha lá alguns conceitos muito negativos sobre tudo isso. Mas hoje você está aqui por quê? Porque Deus te trouxe, porque Ele tem um propósito. Tem um monte de coisa que você não consegue nem entender. Mas vai chegar a hora em que Deus vai confirmar tudo e você vai entender tudo o que Ele estava querendo com você. Então, nesta noite, o que é que eu digo para você? Aprenda a dar graças. Até o que você não está entendendo, diga: Senhor, eu não vou perguntar por que não. Eu vou dizer: para quê, Deus? O que é que o Senhor está querendo comigo? Porque quando Deus tem um negócio contigo, que Ele quer alguma coisa contigo, não adianta nem correr, porque você não vai escapar daquilo que Ele está querendo. Não tem como escapar de Deus. O próprio rei Davi disse: olha, não dá para escapar do teu poder, da tua presença. Ainda que eu vou lá do baixo fundo do buraco, tu está lá, em todo canto tu está. Você tem que se sentir um privilegiado por estar sendo trabalhado por Deus. E saiba que Deus nunca perde o controle com respeito a você. Talvez esteja a tua vida acontecendo uma série de coisas que você não está entendendo. Talvez na tua vida está acontecendo algumas situações que são meio inexplicáveis para você. Tem coisas que você fica moendo a sua cabeça para tentar compreender e você não está compreendendo, mas a palavra de Deus está dizendo para você isso hoje, e eu estou usando a palavra para ser um profeta na sua vida, para dizer para você aí que está se questionando, que está preocupado, que está inseguro, ou até mesmo com medo. Deus está dizendo para você: o que você não está entendendo agora, você vai entender depois. Então deixa Deus trabalhar, abençoar a sua vida, porque Ele sabe como trabalhar da maneira certa na vida da gente. Amém?